Olá, tudo bem com você? Voltando então e continuando sobre o assunto de ontem, nós vamos falar o terceiro episódio de hoje, a série Quando Tudo Dá Errado. E o nosso tema, como estávamos falando ontem, é como saber o meu propósito para prosperar. Eu disse ontem que existem dois problemas para descobrir o seu propósito. O primeiro é quando ele é claro demais e você não dá crédito para ele. O segundo, e é o que nós vamos começar falando hoje, é quando ele está escondido atrás de algum bloqueio emocional. E aí, já sabe o seu propósito? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, assiste os vídeos anteriores. Já temos 2 vídeos aí da nossa série. Não perca nada, porque Deus tem grandes coisas para você e saber o seu propósito vai te fazer prosperar e isso vai gerar felicidade. Quer ser feliz? Saiba o seu propósito. Então vamos falar agora sobre o primeiro problema claro de não saber o seu propósito. É que eu nunca gostei de estudar, confesso. Olha que incrível, eu nunca gostei de ir para a escola e quero ter uma escola. Eu nunca gostei de ficar estudando e quero ensinar e fazer as crianças ensinarem. Ao contrário do que parece, foi exatamente isso que sempre deixou muito claro para mim o meu propósito. Eu sempre usei muito bem a minha inteligência e, na verdade, isso não era um bloqueio, mas era um motor. Isso me levou a questionar, a pensar. A minha repulsa pela escola me tornou alguém crítico em relação ao estudo. E sempre que eu pude, eu apresentava ações contra o sistema educacional. E isso explica porque eu demorei 3 anos para ser professor de uma sala de aula formal. Eu entrei na faculdade almejando trabalhar em projetos. Pois eu não entendia e nunca entendi a educação escolar. E também o medo de não dar conta, claro, existia, uma vez que eu nunca me adaptei. Por fim, entrei na sala, tentei ser diferente em inúmeros contextos escolares e percebi que, de modo geral, o sistema formal impede o desenvolvimento crítico e prático da criança. E nutri em todo o tempo o desejo de iniciar o meu próprio projeto. E saiu do papel. Mesmo no ano de pandemia, 2021, eu comecei um projeto de ensino baseado no desenvolvimento de projetos científicos. Está sendo incrível e acredito que resultados incríveis serão vistos nos próximos 10 anos. Mas o segundo problema que eu comentei é o primeiro, quando o propósito é claro, e o segundo, o propósito escondido no bloqueio. E eu tinha esse bloqueio. Eu tinha muito medo, ou melhor, pavor de falar em público, de me relacionar, né? Sempre marcado pela grande timidez que eu possuía. E ainda tenho. Este bloqueio seguiu minha vida por muito tempo. Muito ligado ao medo de ser rejeitado ou ao medo de falhar. Que nesse caso, o bloqueio aqui em questão é a necessidade de aprovação. Você tem isso? Complicado. Ouvi esses dias um palestrante dizendo que as pessoas não têm medo de falar em público. A verdade é que as pessoas têm medo de falhar em público. E se você é assim, muito provavelmente você tem um bloqueio de necessidade de aprovação. E para vencer esse medo, você precisa dizer para o seu cérebro que você não tem medo de fracassar. Que fracassar faz parte da vida. Sim. E como disse Napoleão Hill, depois de todo o fracasso, há uma semente de igual potencial para o sucesso. O fracasso é um sinal de que falta muito pouco para o sucesso acontecer. O fracasso te liberta da alienação, do piloto automático, te faz pensar, te faz observar o que está errado, o que está faltando, e com isso te leva a um movimento em direção ao certo. É isso. Traga à memória momentos em que você fracassou e ria deles. Diga para você mesmo: eu fracassei muitas vezes e talvez, se for o caso, eu estou no fracasso. Mas isso não define quem eu sou. Isso não define quem você é. Diga: eu sou filho de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu nasci para governar. Eu nasci para prosperar.
Quero deixar o versículo de Isaías 6, versículo 8, onde Deus diz: quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero falar, para terminar, como eu descobri o meu propósito com crianças e adolescentes. E sobre esse versículo, foi o versículo que marcou o meu chamado para o ministério pastoral. Deus me chamando, Deus me perguntando: e aí, quem vai fazer? E a minha resposta, assim como de Isaías, foi: eis-me aqui, me envia. Só que eu não sabia como isso ia acontecer. Mas antes, você já deixou seu like? Clica aí. Me ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você achar que pode ajudar outras pessoas, compartilha. Vamos lá. Não sei o que você vai pensar, mas isso não importa. Se você vai acreditar ou não, isso não muda nada. Porém, eu quero apresentar a minha história para que você, ainda que não sabe o seu propósito, possa localizar as pistas do seu propósito. E eu já vou dizendo, algumas situações na sua mente, a sua mente, a razão, ela vai dizer que você está louco, ou que é ridículo você viver o seu propósito. E isso acontece porque a sua mente, o nosso cérebro, ele foi feito para te proteger de lutar e de sofrer. E também ele busca em todo tempo te fazer economizar energia, e viver algo novo vai gastar muita energia. Então vamos lá. Eu tinha uns 15 ou 16 anos. Eu já sabia do meu chamado pastoral. Eu estava em minha cama, parte de cima da beliche, dormindo, e já era madrugada. Acordei ouvindo um choro. Isso, alguém estava chorando. Assustei, desci da cama e fui até a cozinha para ver se era minha irmã ou o meu irmão, mais novos do que eu. Mas não era ninguém. Voltei a deitar e antes de pegar no sono, eu entendi, ouvi novamente aquele choro e entendi que era Deus chorando, ou algo do tipo. Senti uma dor no meu coração e comecei a chorar. Perguntei por que do choro. Eu ouvi a voz do Eterno dizendo: olha para o centro da cidade. Neste momento tem muitas crianças e adolescentes perdendo e se perdendo nas drogas, na prostituição e vivendo fora do propósito que elas nasceram para viver. E o pior, não tem ninguém que cuide delas. Eu lembrei de Isaías 6:8 e eu disse: Deus me ensina e me envia para cuidar das crianças, desses adolescentes. E neste momento eu tive clareza do meu propósito, mas eu não sabia ainda como eu ia fazer para cumprir tal propósito. Eu estava neste momento certo de que eu tinha que fazer faculdade e me tornar pastor para cumprir o meu propósito anterior. Lembra? Pastor de uma igreja. Pensa na confusão. Mas essa história eu vou contar no próximo vídeo, amanhã, e até lá. Então continua conosco, compartilha, manda o seu like, ativa o sininho para você já receber o vídeo assim que eu postar. E o tema do vídeo vai ser a distância entre saber o propósito e viver o propósito. Te afastam da prosperidade e causa estagnação. Você precisa saber o propósito, mas você precisa viver o propósito para que você seja próspero e para que você não fique parado. Valeu, Deus abençoe a sua vida.